Artigo científico e revistas predatórias. Você, graduando de odontologia, vai aprender nessa aula o que são revistas predatórias, como identificá-las e como fugir dessa cilada. Então, se você tem dúvidas desse assunto, fica comigo até o final dessa aula que eu te garanto que você vai sair dela sabendo como escolher a melhor revista para publicar o seu TCC ou iniciação científica. Bom, gente, primeiro a gente tem que pensar que no meio acadêmico, produtividade é uma coisa que pega muito. O que é produtividade, Grazi? Currículo Lattes cheio. Principalmente quem já trabalha com pesquisa vive nessa angústia e nessa necessidade quase que mensal, cotidiana mesmo, de publicação, né? Dentro da lógica do currículo Lattes, o que mais pesa é a publicação de artigo. Então, teve uma época na academia, né, no meio acadêmico, em que a qualidade dos artigos era muito mais importante do que a quantidade. Em algum momento, e a gente não vai abordar sobre isso nessa aula, a história do meio acadêmico mudou. Começou-se a medir eficiência, efetividade por meio de quantidade de publicação. Bom, é neste momento, vendo este cenário e essa necessidade do meio acadêmico e dos pesquisadores, quem faz pesquisa, é que surgem as revistas predatórias. Então, se você recebe um e-mail convidando você a publicar o seu TCC, por exemplo, numa determinada revista, para tudo, respira, não clique em nada, porque possivelmente é um golpe. Primeiro, a gente tem que partir da premissa do que é um artigo científico. O artigo científico é um produto de uma pesquisa científica que teve um rigor metodológico e que você, de acordo com as normas de uma determinada revista, você adaptou este produto e submeteu esse produto numa determinada revista. Quando você envia o seu artigo para uma revista científica, você vai passar por um corpo editorial. É o que a gente chama de revisão por pares. O que é isso, Grazi? Bom, existem editores, revisores dentro daquela revista, que normalmente são professores, doutores ou pós-doutores, que vão analisar esse artigo. E nunca é feito por uma única pessoa. É sempre feito por um par. Em algumas revistas, até trio. Então, esse artigo, ele vai girar. Ele vai girar. Então, ele vai passar pela primeira rodada. Os revisores vão olhar tudo que tem naquele artigo e vão indicar para o autor ou os autores o que precisa ser modificado no intuito de adequá-lo. Grazi, isso sempre acontece? Sempre. Eu desconheço um artigo que tenha sido enviado para a revista e imediatamente tenha sido aceito para publicação. Sempre tem ajustes e isso é importante. São os revisores que, na verdade, vão garantir que eu não vá apresentar um determinado estudo com resultados enviesados, por exemplo, com uma metodologia falha. Então, o que pode acontecer é você enviar para uma revista e, de imediato, a revista recusar. Os revisores olharem o seu material e disserem assim, não, para essa revista, desse jeito, com essa metodologia, não cabe. Então, isso pode acontecer. E se for assim, você deve repensar e tal, ou o seu estudo, né? Ver o que esses revisores colocaram, né, no material que eles te enviaram, né, na revisão por esses pares, ou então mudar a revista. Às vezes é uma adequação apenas, né? Para sua temática, aquela revista talvez não seja interessante. Mas isso pode acontecer. Mas o contrário, dificilmente. Então, muitas vezes você vai para uma primeira rodada de revisão, uma segunda rodada, e sempre vai voltar para os autores as modificações que são necessárias para que os autores façam e que ele vá para a próxima etapa. Então, muitas vezes isso pode ter
3, 4, 5, 6, 7 rodadas por revisores. E aí, o que acontece? Lembra da produtividade que eu falei no início dessa aula? Bom, essa demora, ela vai de encontro à produtividade do meio acadêmico. Então, tem revistas que muitas vezes demoram 1 ano entre a submissão do artigo, a resposta final, o termo de aceite que a gente fala. E aí depois ainda demora mais alguns meses e algumas até mais 1 ano para publicar o seu artigo. Para a lógica produtivistas no meio acadêmico, isso acaba sendo um empecilho. Por isso que as revistas predatórias, elas surgem, né? Um dos principais erros dos alunos, principalmente alunos de graduação, é achar que quando o periódico cobra uma taxa de submissão, é um periódico, é uma revista predatória. E não é verdade. Existem periódicos e revistas sérias que cobram uma taxa de submissão para a própria sustentação, né, da editora, da própria revista. Então, isso não é um critério. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que as revistas predatórias, elas surgem exatamente para dar uma suposta agilidade no processo entre a submissão, o aceite e a publicação do seu artigo. Então, primeiro sinal de alerta. E aí sim, a gente precisa ficar ligado. E-mails. Quando você recebe um e-mail falando, a gente tem interesse em publicar o seu TCC ou a sua pesquisa, enfim, é o primeiro ponto. A gente para, respira e pensa, opa, tem alguma coisa errada aqui. E por que que tem alguma coisa errada aqui? Porque normalmente é o contrário. Você procura a revista para publicar o seu artigo e não a revista te procura para que você publique naquela revista. Grazi, mas isso nunca pode acontecer? Até pode. Sabe, com aquele expert do expert, sabe aquele professor que já desenvolveu uma teoria, que é um grande especialista naquela área. Muitas vezes as revistas fazem uma edição especial, por exemplo, e convidam esses professores e professoras para publicarem determinados artigos dentro de determinadas temáticas. Mas na vida real, para os meros mortais, isso não acontece. É a gente que vai atrás da revista para submissão e não o contrário. Então, o primeiro ponto é receber um e-mail, desconfie fortemente. Outro ponto, recebeu o e-mail e ainda ficou em dúvida? Vasculhe, vá atrás de informações sobre essa revista, dá uma olhada no corpo editorial. Normalmente, essas revistas, elas não apresentam um corpo editorial, né? Ninguém quer, principalmente professores sérios, não vão assinar seus nomes nesse tipo de revista. Mesmo assim, eu fiquei em dúvida, Grazi, o que eu faço? Converse com o seu professor, com a sua professora. Converse com pesquisadores experientes. Normalmente, esses pesquisadores sabem, irmão, essa revista nunca ouvi falar, então fuja dela. Então, esse é um bom caminho para você fugir dessa cilada. Tem mais um critério que a gente chama de avaliação de fator de impacto. O que é um fator de impacto? Fator de impacto é o quanto essa revista ou esse periódico ele já foi citado, né? Então, é uma forma de a gente avaliar se se trata ou não de uma revista ou de um periódico predatório. No nosso curso Fórmula Dentista Pro, isso é muito bem explicado. O que é fator de impacto, como eu devo fugir das revistas predatórias. Então, se você ficou interessado, o link está aqui nos comentários desse vídeo. Bom, gente, então, de maneira geral, receber um e-mail, acenda a luzinha vermelha, alerta geral, vá conversar com seu orientador. Bom, eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo 2 sites de busca de revistas predatórias. E aí eu quero que você faça esse exercício. Entre nesses sites e comece a dar uma olhada. Esse é o primeiro exercício, é se habituar
com este cenário, né? O que eu posso achar por ali? Será que se eu colocar o nome da revista, o nome do periódico, eu já vou ter essa informação? Então, eu tô te convidando para essa prática. Então, acesse esses dois, tem vários, viu, gente? Tem uns que são de acesso liberado, tem uns que são de acesso restrito, tem uns que são só em inglês. Então, eu tô trazendo dois que são relativamente mais fáceis para vocês conhecerem essa ferramenta de busca e tentarem se proteger das chamadas revistas predatórias. Sou Grazi Freta, professora de odontologia e pesquisadora, e toda terça, às 19 horas, tenho conteúdo como esse para a gente dialogar. Então me segue, ativa o sininho aí para me acompanhar em todas essas discussões importantíssimas para o mundo da odontologia.